Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 20 de abril de 2020, hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos no nosso 14º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é um vaso novo. A palavra vai estar em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Antes de eu entrar no texto, irmãs, essa mensagem ela veio de uma forma tão especial no meu coração. A gente já conhece esse texto, eu já falei dele em outros devocionais, mas Deus trouxe algo completamente novo, com detalhes, com riqueza de detalhes, que vai nos levar a romper e a crescer de uma maneira assim, bem maravilhosa, como Deus tem feito conosco. Hoje, irmãs, Deus quer derramar uma unção especial para você, para nós irmos mais fundo no nosso relacionamento com o Pai. Ele quer nos encher de força, de revelação, de ânimo, de esperança, para crescermos e nos libertar e libertar os nossos, para que a gente venha prosperar, ter uma vida simples e abundante que Ele preparou para nós. Então hoje, irmãs, é um devocional que vai assim, se abra porque Ele quer marcar a sua vida para essa nova etapa do que Ele está trazendo, que vai entrar para a edificação dos lares, tá bom? E a gente precisa entrar equipado. A gente precisa entrar cheia da graça de Deus, cheia da sabedoria, porque a edificação do lar, ela é um trabalho minucioso, ela é um trabalho constante e a gente precisa estar cheio da vida de Deus. Então hoje, segunda-feira, um dia que eu amo, como eu sempre falo para vocês, se encha do vigor do Senhor. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu e dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para serem-lhe escravo. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? E disse-me: o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entre e feche a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe-te à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta para si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela lhe enchia. Cheias as vasilhas, ela disse aos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas eles responderam: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite te parou. Então fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Nós conhecemos essa história, mas Deus quer trazer algo novo para nós nesse dia. Vamos lá? Então aqui, irmãs, está a história de uma viúva que ela perdeu o seu marido. Então ela estava enfrentando um momento muito difícil. Ela perdeu o seu marido, perdeu o seu provedor, perdeu o seu protetor. Quando a gente tinha dívida naquela época e você não tinha como pagar, os seus filhos eram levados como escravo. Fazia parte da lei ali, né, daquele povo. E assim estavam os 2 filhos dela. Então você imagina, ela ia ficar viúva e aí sem os 2 filhos ainda. Então ela estava vivendo um momento muito difícil e ela resolve buscar ajuda no homem de Deus. Então chegou o tempo, irmãs, da gente experimentar mais profundo a dependência do Senhor dos Exércitos. Chegou o tempo da gente ouvir o Espírito Santo, ouvir a palavra e obedecer. Esse tempo que nós estamos vivendo nesses dias, que está tudo parado e a gente não sabe como o mundo vai voltar depois disso, eu creio que Deus está nos chamando além de parar, observar tantas coisas, Deus está nos chamando à dependência dele. Nós precisamos ouvir e depender do Senhor, obedecer e caminhar no que Ele disser para nós. Aqueles que não conseguirem aprender isso, irmãs, vão ter muita dificuldade. A vida vai ficar bem complicada, né? Então vamos lá. Chegou o tempo da gente parar e olhar o que a gente tem em casa e colocar nas mãos de Deus. Porque quando Ele pergunta para ela o que você tem em casa, ela fala que não tem nada. Mas depois ela se lembra ali, né? Ela disse: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ou seja, eu não tenho nada de valor, eu não tenho nada importante. Mas o que Deus quer nos mostrar, irmãs, é que o segredo, a riqueza, aquilo que vai transformar o nosso lar
ele está dentro do seu lar. Não adianta a gente ficar buscando fora ou pensar que tem algo fora ou que alguém vai nos trazer algo que vai transformar a nossa vida. Está dentro de você, está dentro do seu lar. Nesses dias aonde ali Deus está parou toda a terra, todas as nações, né? Colocou todos nós em casa, seja rico, seja pobre, seja famoso, né? A gente olhar um pouco para a nossa casa. O que nós temos em casa? Então, chegou o tempo da gente olhar o que tem, pegar isso que tem, seja pouco, seja sem valor, seja que você acha que não tem importância, e colocar na mão do mestre. Então, ele disse para ela, entra, né? Vai lá, pega, antes dele falar entra, ele falou, vai e pega vasilhas vazias com seus vizinhos, não poucas. Irmãs, essas vasilhas vazias, eu quero dizer para você, os vasos, né? Os vasos vazios. Quando eu coloquei o tema, um vaso novo, Deus está nos chamando para nos fazer um vaso novo. Eu ouvi a expressão ontem de uma amiga muito querida, e ela disse que parece que Deus zerou tudo nessa pandemia, né? Então Deus zerou tudo. Deus zerou tudo. Vira e mexe na nossa vida. Nós precisamos nos colocar diante de Deus para que Ele faça de nós um vaso novo. Porque, como eu disse, e nós ficamos 13 dias falando de poço, a gente vai sujando esse vaso, irmã. A gente vai cansando desse vaso, né? Todo dia você pega o vaso para buscar água com aquela lamúria que eu dizia. Você vai cansando. Você sabe que as pessoas cansam de si mesmo? Quantas mulheres eu já ouvi dizer que elas não têm prazer de olhar no espelho, elas não querem nem se ver. Meu Deus, misericórdia. Isso é um desprezo pela obra e a criação de Deus. Se Deus te fez, é porque Ele te ama, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Do jeitinho que Ele te fez, irmã. Você é especial do jeitinho que Ele te fez. E a gente vai cansando do próprio vaso, misericórdia. Então, quando eu dei esse título, Um Vaso Novo, e a canção que eu vou deixar hoje, vocês ouçam, que é do Carlinho Félix, do Senhor do Universo, né? Ao mesmo tempo que exalta ao Senhor, fala, faz de mim um vaso novo. Hoje Deus quer renovar você. E essas vasilhas vazias, pega vasilhas vazias, pega de todos os seus vizinhos, não poucas. Tá falando do vaso que precisa se esvaziar. Nós precisamos nos esvaziar. E ontem eu ouvi uma história e eu quero comentar aqui para vocês. Eu vi a história do aluno e do mestre e da xícara transbordando. Bom, existia um mestre, o aluno muito sedento, muito faminto por aprender, né? Aqueles alunos fominha, né? Como eu, que quer conhecimento, quer sabedoria, quer ir a fundo. E ele conseguiu falar com o mestre e o mestre deu uma atenção para ele e marcou um chá para ele. Vamos marcar um chá para a gente conversar e imagina a alegria desse mestre, né? Desse aluno. E ali diante do mestre, ele senta diante do mestre, o mestre pega a xícara dele, do aluno, e começa a colocar um chá, e esse aluno empolgadíssimo começa a conversar, falar, e vai falando, vai botando para fora tudo aquilo aquelas dúvidas que ele tinha, aquilo que ele queria perguntar do mestre, assim como eu era, né? Antes, e ainda talvez deva ser um pouco, cheia de ansiedade, cheia de fome para viver um monte de coisa, e ele ia falando, e o mestre continuou botando chá, e ali derramou tudo, né? E o aluno olhava e dizia, será se eu interrompo o mestre? Corrijo o meu mestre, aviso para ele que está derramando chá, até que ele falou, mestre, o chá está derramando. E ele falou, assim está você, né? Uma xícara cheia derramando, não tem como receber mais nada, você está cheio de si mesmo. Você está cheio das suas ideias, só precisa, só é colocado ali, você só pode receber algo novo quando você esvaziar a sua xícara. Então, irmãs, foi interessante que casou com esse devocional do vaso, porque quando fala que vai e pega vasilhas vazias, chegou a hora da gente esvaziar da gente mesmo. As pessoas são cheios de preconceito, sabe? Às vezes você vai ouvir, ler o tema da mensagem, um vaso novo. Ah, não, já conheço essa história. Não vou ouvir. Ah, não, já conheço esse texto. Então, chegou a hora da gente esvaziar de nós mesmos
e deixar Deus nos transformar num vaso novo. Deus tem tanta coisa nova para fazer na nossa vida. Talvez, irmãs, ela tinha até vasos em casa, né? Também, mas os vasos poderiam estar cheios de tantas coisas desnecessárias naqueles dias, que talvez ela pegou aqueles vasos ali, entendeu, e ela começou a esvaziar para enchê-los da preciosidade que seria o azeite que Deus ia dar para ela. Talvez ela encontrou vasos cheios de coisas que ela não estava usando, porque o vaso naquela época era um utensílio muito especial, um utensílio que toda casa tinha, né? Eu vou deixar aqui fotos de alguns vasos que eu tirei, de fotos que eu fui encontrando. Nós tiramos foto ali dos vasos em Siló, onde ficava o tabernáculo, que eu falei que foi um dos lugares que eu mais amei, que eu mais senti a presença de Deus. Foi um lugar assim tão especial que foi mais para o final da minha viagem, mais para o final dos dias que eu estava ali. E quando eu visitei aquele lugar, eu senti assim, entendi, foi para isso que eu vim aqui. Agora estou liberada para ir embora. Eu já vi e vivi o que eu precisava, né? Apesar que eu vivi muita coisa depois especial, mas eu senti isso, né? Então o Siló era especial e lá tinha uns vasos. A gente consegue achar ali naquele lugar, irmãs, cacos de vasos daquela época. Acredite. E eu trouxe um caquinho lá que eu encontrei. Enfim, chegou o tempo de você esvaziar o seu vaso. Esvazie esses vasos de tudo aquilo que não é necessário. Para você viver esse novo de Deus, para você edificar a sua casa, para você viver uma vida abundante. Aí aqui ele fala para ela, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, que é o tempo que Deus está nos dando, irmãs. Você está entendendo que Deus zerou tudo? Deus zerou tudo? Deus vai ensinar a igreja como fazer de novo. Deus está ensinando as famílias como fazer de novo. Deus está nos chamando a fazer de novo. Com toda a diferença, esvazie os seus vasos que estiverem cheios de coisas que não servem. Talvez tem vasos aí que está parado, talvez tem vasos que está sujo. Chegou a hora de você encher de azeite. Nós falamos de água, falamos muito de água, de vasos de água, mas agora Deus quer te levar a nível profundo. Deus é um Deus que sempre está te chamando a um lugar mais fundo, um lugar mais... Quanto mais você vai para dentro de Deus, mais intimidade você tem, mais vitória você tem. Então, vamos lá, chegou o tempo de você valorizar sua casa, seus filhos, sua vida. Chegou o tempo de você ver milagre acontecendo dentro do seu lar. Como ele falou aqui, entra para dentro da sua casa, fecha a porta, pega o azeite, começa a colocar nessas vasilhas. Você vai estar enchendo essas vasilhas, você coloca no cantinho. Então chegou o tempo da gente valorizar. E aí a gente vai ver milagres de libertação, você vai ver com seus olhos, você vai ver os milagres de cura, e você vai ver que a riqueza que você almeja está dentro do seu lar. Não está, irmãs, fora do seu lar, não está no lar da outra, não está na casa da outra, está na sua casa. E quando eu for falar de devocional do filho, você vai ver que os nossos filhos precisam viver experiência sobrenatural. Os filhos estavam aqui junto, tá bom? Depois das vasilhas vazias, vem os vasos cheios. Nós vamos começar a ver esses vasos cheios. Mas como que aconteceu esse milagre, né? Como que ocorreu o milagre da multiplicação desse azeite? Aconteceu com a atitude dela. Ela teve que ter a atitude de pegar o azeite que ela tinha, o pouquinho que ela achava que era pouco, que não era nada, e ela começou a virar. E na hora que ela começa a derramar nos vasos vazios, Deus começa a operar. Então, o seu trabalho é crer, é pegar o seu azeite, pouquinho que você tem, tá? E começar a virar nos vasos vazios. Antes, talvez, é necessário você esvaziar vasos que você tem na sua casa. Antes, talvez, é necessário pegar emprestado, como ele disse aqui, né? Irmãs, o que é esse vaso? Esse vaso é o seu coração, é você, é a sua vida, é o seu espírito. Pegue um pouquinho da fé que você tem, derrama no vaso limpo.
né? Pega um pouquinho do seu amor e começa a encher esse vaso. É um processo. O problema é que nós precisamos ter um tempo especial para fazer isso aí, para crer, porque ela levou tempo. Você acha que foi que hora, irmãs? Né? As pessoas tinham que caminhar na casa um do outro para pegar o vaso. Não foi de uma hora para outra. Ela levou um tempo, não sei quanto tempo. E nós precisamos aprender a nos aquietar e entender e investir nesse tempo. Vai ser um tempo precioso que nós vamos estar em casa, em família, né, com as portas fechadas. Não vai ser milagre ao público, não vai ser fazendo live, não vai ser no meio do auê, porque é isso que Deus está sacudindo a terra para que a gente entenda. Aquieta diante de Deus e saiba que Ele é Deus. Sai do meio do auê, né? Deus está quase falando com a gente. Aliás, eu acho que o Espírito está falando, né, para aqueles que ouvem. Sai da Babilônia, povo meu, para a gente ver milagres, né? Então, irmãs, faça isso, tire esse tempo precioso, mas muitas não querem. Muitas querem a solução pronta. A irmã, eu estou passando essa dificuldade, ela queria uma solução pronta do profeta. Ela queria uma oração poderosa, que quando ela chegasse na casa dela estava tudo resolvido. A verdade é que nós somos parceiros de Deus. Deus nos usa na nossa própria vida. Então, a gente precisa valorizar que existe um tempo. Bom, quando ela acaba de encher aqui esse processo, né, pega o vazio, enche, esvazia seu coração de tudo que não presta, irmã, e começa a encher do pouquinho que você tem. Vai com o pouquinho que você tem, que Deus vai fazer. O milagre de fazer multiplicar é dele, mas o trabalho de pegar os vasos e começar a encher é seu. O trabalho de pegar os vasos antes, limpar, colocar tudo em ordem é seu, tá bom? Bom, depois que ela encheu tudo, que não tinha mais vasilhas, ela voltou lá no homem de Deus e falou para ele que já tinha feito o que ele falou, e ele disse: vai, vende e paga a sua dívida. Paga a dívida de tu e teus filhos e vive com o resto. Bom, irmãs, depois disso tudo, desse processo, e esses vasos estão cheios de azeite. Azeite em Israel até hoje é uma coisa preciosa. Você fica maravilhada de ver como aquela terra tem tanta oliveira, tanta azeitona e os azeites maravilhosos, né? Bom, o que significa isso? Aprende a negociar. Esse aprende a negociar, irmã, é você aprender a usar a unção do Espírito Santo que Deus tem derramado sobre você e paga as suas dívidas. Se liberte. Nós não podemos, irmãs, vender as coisas de Deus em troca da vaidade das coisas do mundo, em troca do nosso próprio prazer. Mas esse azeite aqui negocia. Está nas suas mãos, aprende a negociar. E hoje Deus quer te ensinar algo aqui. Você vai negociar para pagar a sua dívida, libertar os seus filhos e viver bem com o que sobrou. Até para você viver bem, viver uma vida abundante, você precisa aprender a negociar seu azeite. Como que faz isso? Então eu vou começar a te falar aqui algo. Você se esvaziou, né? Vamos pegar um vaso aqui que estava sujo, né? Sujo do pecado, suja com a culpa, com a falta de perdão. Você entendeu que você precisa pegar esse vaso, esvaziar, porque Deus quer encher ele de azeite. Então Deus encheu ele de azeite. Qual que foi o azeite? O azeite do perdão. Então como que a gente paga a dívida de falta de perdão? Com perdão. Pega o azeite, né? Como que a gente paga essa dívida? Pega o azeite que Deus te deu, a unção que Deus te deu. Sabe uma coisa que eu percebo, irmãs? Nós às vezes vamos em cultos, e acontecia isso comigo. A gente vai nos cultos, a gente recebe uma unção, a gente cai no chão, né? Muitas vezes a gente cai no chão, fica lá recebendo uma unção do Espírito Santo, que é maravilhoso. Você levanta, acha que no dia seguinte vai estar tudo em ordem, né? Os problemas continuam, e você às vezes até questiona: mas eu não recebi uma unção? Às vezes você tem um chamado, como Deus falava comigo. Deus falava: vou te chamar como pregadora, você vai pregar para as mulheres, abra sua boca que a encherei, e você fica esperando quando vai acontecer isso, como vai ser. Você não toma parte da unção, a unção já está dentro de você. Quando Deus te deu, está em você.
O que você precisa fazer é botá-la para fora, é virá-la dentro do vaso vazio. Então, irmãs, comece a pagar as suas dívidas. Nós estamos vivendo dentro de casa cheias de dívida, né? Você acorda cansada, entristecida, sobrecarregada, frustrada, cheia de dívida, coisa lá do passado te incomodando, coisa lá do passado te acusando. Tá vendo como você já tá com tantos anos, não conseguiu nada? Tá vendo que fulano já casou faz tempo, já tem uma casa e você não tem? E fica aquelas dívidas. Pega a unção que Deus te deu. Tá com dívida financeira? Pega o azeite da criatividade. Pega a unção que está dentro de você. Comece a perguntar o que fazer com o seu azeite. Se Deus nos deu unção para usar, irmãs, e ela não manifesta de qualquer maneira, você tem que botar para fora, você tem que fazer o trabalho de virar dentro do vaso vazio. Vamos lá. Pega, você está com medo? Você é uma pessoa medrosa? Pega o azeite da coragem, pega a unção da coragem, paga essa dívida, muda a sua história. Um detalhe importante, como armazenar o azeite, tá? Depois de tudo isso, ele falou que você vai viver com o que sobrou. E agora eu quero ler aqui um detalhezinho. Como que armazena o azeite, né? Vou ler Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar o mau cheiro. Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de astutícia. Eu quis pegar esse versículo porque há muitos anos atrás esse versículo foi muito forte no meu coração, que me ensinou que a gente precisa reservar e guardar muito bem guardado a nossa unção, esse óleo, esse azeite. Então, irmãs, mosca começa a voar ali por cima, daqui a pouco cai, estraga o perfume, estraga a unção, estraga o azeite. O que é essa mosca? São pequenas coisas do dia a dia. Nós precisamos vigiar com as moscas, que ao voar pode cair e estragar todo o nosso azeite. Né? Talvez ele está sem tampa, talvez você distraiu, talvez você achou que não tem problema. Vigie com as coisas do dia a dia. Vigia, irmã, com as coisas que está te tirando do caminho. Vigia. Afasta essas moscas. Tampa aquilo que é precioso que Deus te deu. Porque são as pequenas coisas que vão roubando e minando as suas forças, minando o seu azeite, e você acaba desprezando a unção que Deus colocou dentro de você. Agora, para finalizar, irmãs, quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Você é uma viúva triste, endividada, com seus filhos para ser levados cativos, sem nada em casa, pensando que chegou o fim mesmo da sua vida, acabou tudo? Ou você é uma mulher de fé, a fim de transformar a sua história, a fim de transformar a vida dos seus filhos, alguém disposto a viver milagre, receber hoje uma unção de multiplicação, de libertação, de cura, e que vai partir para edificar a sua casa de uma forma diferente, porque aqui ela vai viver outras coisas, porque ela começou a viver aqui, talvez, irmãs, até melhor do que antes, né? Porque ela entendeu e ela começou a depender de Deus. Ela entendeu que o seu marido era o Senhor dos Exércitos, o seu protetor era o Senhor dos Exércitos, que Ele é um Deus que faz milagres, que Ele ia estar com eles, que Ele ia acalentar o coração deles, que Ele ia ser o pai, que Deus ia ser o pai do filho dela, dos filhos dela. Enfim, quem é você nessa história? Bom, irmãs, essa é a mensagem que eu tenho para hoje, tá? Que o Senhor fale ao seu coração. Nós precisamos estar muito bem equipada para edificar a casa. Nós precisamos estar cheia da vida de Deus, porque na nossa força nós não vamos conseguir. E Deus tem coisas lindas para fazer na nossa vida e tem grandes histórias para fazer na nossa vida. Eu não sei como vocês estão vivendo nesse tempo difícil, e eu disse para vocês, se puderem, escreva o que vocês têm aprendido. O que você tem aprendido nessa pandemia, né? Eu tenho vivido milagres, irmãs. Eu tenho vivido provisão de Deus. E tem sido muito maravilhoso ver esse cuidado de Deus, ver que Ele nos mima com coisa tão simples. E é isso, tá bom? Eu quero orar para que nós possamos ser cheias do Espírito Santo para viver esse novo que Deus vai trazer sobre nós.
Senhor, eu quero te dar graças. Tu és o Senhor do universo. Faz de nós um vaso novo. Pai, nos ensina hoje a limpar os nossos vasos, a prepará-los, a deixar a nossa casa cheia de vasos vazios, quebrando dentro de nós, Pai, o preconceito, tirando de dentro de nós a crítica, a fofoca, a mentira, o engano, a sensualidade, sabe, Pai, a procrastinação, o medo, tudo que impede do Senhor nos encher. Aquelas que já têm recebido unção do Senhor, Pai, ensina elas a negociarem, a trazer para fora a unção que o Senhor tem trazido sobre nós. Senhor, nos prepara para esses novos dias. O Senhor sabe, Pai, que nós não estamos aqui, eu não estou aqui, brincando de fazer um devocional para as mulheres. Algo que eu quero gerar, Pai, algo que eu quero viver. Eu quero te dar graça, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de cada uma de nós. Obrigada, Senhor, pelos milagres que eu tenho vivido nesses dias. Senhor, derrama sobre essas mulheres. Faz delas mulheres empreendedoras no reino. Em nome de Jesus, que elas vão libertar-se e libertar os seus filhos, libertar seus maridos, seus pais, seus irmãos, aqueles que chegarem perto delas. Elas poderão usar o azeite que o Senhor dá para libertar, para curar, para trazer alento, para fazer grandes coisas com aquilo que o Senhor tem entregado na mão delas. Pai, prepara-nos para um tempo de edificação, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Tenham um bom dia, uma semana de vitória. Amém.